texto da nossa mensagem é Lucas 5, de 17 a 26. Vou pedir que nós aquietemos o coração, evitemos toda a movimentação, aquietemos nossos filhos, nossas crianças, para que nós possamos ler a palavra de Deus e ouvi-la com reverência e santo temor. Assim diz a palavra do Senhor, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Pois, qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome por termos a Tua palavra diante de nós. E nós queremos suplicar, ó Deus, que a Tua graça, a mesma graça que nos conduziu, nos continue nos dando uma atitude de adoração, que não nos esqueçamos que continuamos cultuando o Senhor. E agora é o momento mais importante, porque é o momento quando o Senhor fala pela sua palavra. Nós te pedimos que, apesar da limitação do teu instrumento, o teu Santo Espírito que inspirou a tua palavra, possa, Deus, tomar posse de mim, dos meus lábios, da minha mente, do meu coração, do meu corpo, Senhor, e também posse da mente dos meus irmãos, para que ouçam atentamente, mesmo aquele que está aqui, que ainda não tem Cristo na sua vida, seja, ó Deus, alcançado por essa palavra, ela possa, ó Deus, discernir os pensamentos e propósitos do seu coração. Nós te pedimos isto e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem, as crianças que estão anotando, é a autoridade de Jesus contestada e comprovada. Eu vou repetir porque nós temos crianças também anotando, né? A autoridade de Jesus contestada e comprovada. O que é contestada? É quando alguém coloca dúvidas, quando alguém coloca objeções, quando alguém nega um fato. Então, nós vemos que agora a autoridade de Jesus começará a ser contestada, isso é, eles vão protestar contra a autoridade de Jesus, mas ela será comprovada. Muito bem, meus irmãos, nós vimos na mensagem anterior
que após purificar o leproso, nosso Senhor veementemente o advertiu de que não contasse a ninguém, mas que fosse mostrar-se ao sacerdote e cumprir a lei prescrita para o leproso depois de sarado. Isso no capítulo 5, verso 14, na mensagem que nós pregamos no domingo passado. E nós observamos como Marcos, contando a mesma história, de maneira mais explícita declarou que Jesus fez veemente advertência ao ex-leproso. O termo de Marcos utilizado traz a ideia de uma repreensão severa que é feita com sentimento de indignação. Jesus brigou com ele. E Marcos acrescenta que Jesus logo o despediu, usando o mesmo termo anteriormente usado para a expulsão do demônio. E nós vimos sobre isso. Isto não significa, obviamente, que o leproso estava endemoniado, mas parece indicar que Jesus já sabia que ele não iria obedecer. Porque logo em seguida, Lucas mostra que Jesus, as pessoas ficaram sabendo, e Marcos nos informa que o leproso, desobedecendo a Jesus, se pôs a propalar e falar para todas as pessoas que Jesus o havia curado. Observe, no entanto, que o fato de Jesus expulsar esse leproso traz uma verdade ainda mais importante, a saber que a atitude de Jesus de ordenar que ele não dissesse a ninguém, nos mostra que Jesus não tinha nenhuma pretensão de se tornar uma celebridade, algo que hoje é muito buscado, e que a fama que ele ganhou correu muito a contragosto dele. Jesus não queria fama, não queria celebridade. Ele queria que as pessoas entendessem quem ele é, mas elas jamais entenderiam quem ele é olhando-o como uma celebridade. Então, meus irmãos, você precisa olhar que a fama dele correu a contragosto, e isto é enfatizado por Lucas na última cena, dos versículos anteriores ao nosso texto. Observe aí no seu texto, sempre confira a escritura como um bom bereano, versos 15 e 16, está escrito: porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam. Veja, essa palavra afluíam dá a ideia de pessoas aos borbotões saindo de todos os cantos da Palestina, afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Olha como ele diz, então, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ele fugia das multidões. Nós precisamos ter isso em mente para ter um equilíbrio. Por um lado, todo aquele que chegava a Jesus com alguma enfermidade, mazela, dificuldade, Jesus compadecia-se da pessoa e curava. Mas Jesus nunca chamou as pessoas para fazerem culto de libertação, nem culto de cura. Você não vê isso no Novo Testamento, nem Jesus, nem os apóstolos. Ele simplesmente estava ali pregando, via alguém com uma situação difícil, ia lá e curava. E nisso, obviamente, ele estava se revelando quem ele era. Mas Jesus nunca quis ser celebridade. E mais uma vez, meus irmãos, eu chamo sua atenção para isto, porque muitos pregadores leem e pregam nos textos sobre milagres, primeiramente olhando para eles como um fim em si mesmos. E segundo, olhando para as multidões que seguiam Jesus como medida de sucesso. Entretanto, tais pregadores deixam tolamente de prestar atenção, primeiro, na reação de Jesus às multidões e ao sucesso. Ele se retirava e orava. Observe, pretérito imperfeito. Significa ação contínua, habitual. Era costume dele se retirar e ficar um tempo em oração. Jesus jamais se encantou com publicidade. Isso é uma coisa boa de você anotar. Jesus jamais se encantou com publicidade. Jesus jamais quis ser famoso. Ele sabe que as pessoas precisam dele. Ele sabe quem ele é. Mas ele não está inflando com isso o seu ego. Pelo contrário, Jesus fugiu da publicidade quando isto era fruto de um entendimento errado da sua missão. Este é o ponto. Isto é importante para compreendermos o lugar e o papel dos milagres de Jesus no seu ministério.
a fim de buscarmos o seu significado mais profundo, que não está oculto em nenhum texto obscuro, não está oculto num texto obscuro, mas é ensinado tanto de maneira implícita como de maneira explícita. É por isso que mesmo quando Jesus curava o mesmo tipo de doença, ele não curava do mesmo jeito. Os seus milagres eram ilustrações dos ensinos que ele ministrava. Então, pensando nisso, eu quero trazer aqui uma contextualização com relação à estrutura do nosso texto. Você deve perceber que, a partir do episódio narrado em nosso texto, nós temos um novo bloco de narrativas, que representa um avanço no ministério de Jesus, indicado por vários fatores novos. Primeiro, de todos os milagres realizados por Jesus até aqui, este é aquele cujo significado espiritual é ensinado explicitamente pelo próprio Jesus. É a primeira vez que ele vai explicitamente ensinar o significado espiritual que aquele milagre encerra. Ele realiza o milagre para mostrar, como veremos, a extensão da sua autoridade. Um segundo fato que é novo, que representa um avanço na narrativa, é que até este episódio, nós temos visto o poder e a autoridade de Jesus e de sua palavra constatados pelas multidões e pelos seus primeiros discípulos. Nós vimos isso desde o capítulo 4, observe aí para lembrar, no verso 14 e 15. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. E quando ele lê e interpreta Isaías, quando ele fala e ensina, diz o verso 22 do mesmo capítulo 4, que todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Depois, no capítulo 4 ainda, verso 31, a palavra de Deus diz que ele ensinando, no verso 32, muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Nós temos aqui uma constatação. As multidões estão constatando, sentindo, percebendo a autoridade com que Jesus falava, e como Mateus acrescenta, não como os escribas. E quando Jesus expulsa o demônio, eles todos ficaram, verso 36, grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E Jesus vai então, através da cura da sogra de Pedro, de muitas outras curas mencionadas nos versos 40 e 41, e no capítulo 5, com a pesca maravilhosa, na cura do leproso, ele vai mostrando a sua autoridade, o seu poder, o poder da sua palavra, e as pessoas que estão ao redor dele, lembrando que agora temos já Pedro, Simão, André, Tiago e João já acompanhando, elas constatam a autoridade de Jesus. Mas observe, até esse episódio, o poder e a autoridade de Jesus são constatados pela multidão. Mas a partir desse episódio, e doravante, um novo grupo de personagens surge no cenário. E esse novo grupo vai contestar a autoridade. Esse novo grupo são os escribas e fariseus. Você sempre tem que olhar as narrativas observando os personagens. Você tem de um lado as multidões, comportamento, você tem os discípulos, que ainda estão aqui discretamente, e você tem os fariseus agora, que estão se opondo a Jesus. Veja, eles vão contestar a autoridade de Jesus. Então, a partir desse bloco, Lucas desloca o seu foco da constatação da autoridade e do caráter messiânico para a contestação dessa autoridade por parte dos líderes religiosos de Israel. E Lucas, pela primeira vez, introduz esse grupo de personagens. Achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para ser curado. Estavam ali assentados fariseus e mestres da lei. Irmãos, o judaísmo tinha várias facções, tinha várias correntes teológicas. Tinha os fariseus, os saduceus, eram os principais. Nós vamos falar de outros que vão aparecendo. Os essênios não aparecem nos escritos bíblicos, mas eram outro grupo.
Mas os fariseus, eles eram os mais rígidos intérpretes da lei. A ênfase da religião farisaica, do judaísmo farisaico, era na letra da lei. E principalmente nas regras de purificação. Tenha isso em mente, porque nas próximas mensagens, se o Senhor Deus permitir, isso vai entrar nos debates teológicos entre Jesus e os fariseus. Já os saduceus eram mais ligados ao sacerdócio e ao templo. Eles se preocupavam mais com o rito do culto, do ajuntamento solene, com os sacrifícios, etc. Os saduceus eram meio que mais liberais do que... Por exemplo, não acreditavam em anjos, nem acreditavam em ressurreição, enquanto que os fariseus acreditavam nisso. Então, os fariseus são os mestres aqui, especialmente da lei, vindos de toda parte. E eu quero chamar a sua atenção nessa primeira cena para alguns fatos interessantes. Primeiro, que Jesus está ensinando as multidões. A primeira coisa dentro desse grande ponto que Jesus é observado. Jesus é observado e ele está fazendo o quê? Enquanto é observado, ele está ensinando. Observe o que ele diz. Estava ele ensinando. Veja, Jesus, mais uma vez, é encontrado realizando a principal atividade do seu ministério. Grave isso. A principal atividade do ministério de Jesus até a sua morte não é a realização de milagre, é o seu ensino. Lucas, 4 vezes até aqui, é a 5ª vez que Lucas ressalta que Jesus estava ensinando. Mesmo no lugar onde ele faz milagres, ele está antes ensinando. 4 vezes ele usa a palavra que Jesus ensinava, e uma vez que Jesus pregava. Nós já vimos isso no capítulo 4, versos 15 e 31, capítulo 5, verso 3, verso 17, e uma vez Jesus pregava no capítulo 4, 44. Portanto, o que é mais importante quando nós vemos Jesus em ação é ouvir o que ele está dizendo, é entender o que ele está dizendo, porque até o seu milagre tem a ver com o seu ensino, e o seu ensino tem a ver com o evangelho do reino, tem a ver com a sua obra redentora, tem a ver com o caráter de Deus, e tem a ver conosco. Então Jesus ensina às multidões, e Jesus é observado pelos fariseus. Observe, Lucas já nos havia informado que Jesus ensinava nas sinagogas da Galileia, região norte da Palestina, onde se concentrou a maior parte do seu ministério. No capítulo 4, 14 e 15, ele falou isso logo no início. Mas Jesus chegou a pregar ainda, que por um curto período, nas sinagogas da Judéia, conforme o capítulo 4, verso 44. Portanto, é de se esperar que muitos fariseus e mestres da lei, frequentadores e professores ativos das sinagogas, já haviam ouvido Jesus em várias sinagogas. Também observamos multidões cada vez mais numerosas, vindas de todas as partes para ouvi-lo e serem curados da sua enfermidade. Essa não é a primeira vez que Lucas vai dizer que as multidões, há uma ênfase que as multidões estão chegando em número cada vez maior. Pois bem, isto tudo despertou a atenção dos líderes religiosos. E ao que tudo indica, esses líderes formaram uma comitiva, incluindo até membros da cúpula de Jerusalém, pois aqui diz que esses mestres da lei vieram de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, a alta cúpula. Quem é esse rabino? Quem é esse mestre? Quem é esse homem? Quem é esse profeta? Vamos lá ver se ele é profeta mesmo. Então, isso desperta a autoridade deles. Não é à toa que o evangelista observa que eles estavam assentados. Isso não é casual. Veja, estavam ali assentados. Sabe por quê? Porque, na verdade, essa é a posição do mestre. Essa é a posição do mestre na cultura judaica. Você lembra no capítulo 4, verso 20, que Jesus lê Isaías, lá na sinagoga de Nazaré, e logo que ele fecha o livro, ele se assenta, e todos olham para ele. Era isso que o rabino fazia. Ele lia a lei em pé, depois ele se assentava e começava a ensinar. Se você observar no capítulo 5, verso 2,
Jesus também entra num dos barcos, aliás, verso 3, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Assentar-se é a posição do mestre. Portanto, os escribas e fariseus, irmãos, não estão ali para aprender. Atuando como mestres e protetores das tradições judaicas, eles estão ali para averiguar e avaliar esse jovem rabino popular, famoso. E ao descrevê-los assentados, Lucas também já está a antecipar a oposição entre o ensino deles e o ensino de Jesus. Ali estão de um lado os mestres da lei e de outro lado está o mestre dos mestres. Mas esse confronto entre Jesus e os líderes judaicos não é um confronto entre lei e graça. Não é um confronto entre Jesus e as instituições, não. É um confronto entre Jesus e as tradições judaicas, com base nas quais os líderes vão julgar Jesus e tirar conclusões acerca de quem ele é. E Jesus vai mostrar que muitas dessas tradições que eles seguiam, elas contrariavam o espírito da lei. Jesus vai resgatar o verdadeiro sentido da lei. Então Jesus não veio, como ele mesmo diz, lá em Mateus, para revogar a lei, mas para cumpri-la. E como veremos, serão conclusões, eles tirarão conclusões equivocadas. Então, Jesus é observado, ele está ensinando, mas tem uma outra coisa que eles não sabem, que é importante você anotar. Jesus está cheio do poder de Deus. Jesus está ensinando, mas ele está cheio do poder de Deus para curar. É o que Lucas fala ainda no verso 17. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Os fariseus não sabiam disso. Eles estão só ouvindo Jesus ensinar. Irmãos, isso é tão importante porque essa expressão confirma, na verdade, aquilo que Jesus, interpretando a profecia de Isaías, havia declarado em Nazaré. Você lembra? Em capítulo 4, 17 a 21, volte lá um pouquinho. Capítulo 4 de Lucas, 17 a 21. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou a Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Irmãos, foi só isso que Jesus falou. Mas ele falou com tanto poder, ele falou com tanta graça, ele falou com tanta unção, com tanta autoridade, que todos ficaram maravilhados, porque ele falou como aquele que veio para cumprir essa profecia. Ele é aquele sobre quem está o poder do Senhor. Verdadeiro Deus, ele se fez filho do homem, verdadeiro homem, e segundo sua humanidade, ele foi revestido do poder do Espírito Santo. Então Jesus aqui, quando Lucas fala que que o poder do Senhor estava com ele para curar, Lucas está confirmando, ele é o Messias, ungido pelo Espírito Santo, esperado pelos judeus, esperados por Israel, e em sua plena humanidade, Jesus pregava e realizava milagres pelo poder do Espírito Santo. Lucas já havia enfatizado isso no capítulo 4, verso 1, quando Jesus é batizado, ele havia dito, é importante que nós vejamos as repetições, porque elas mostram ênfase. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Lucas é o único que traz essa descrição, cheio do Espírito Santo. No versículo 14, de novo, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, sua fama correu por toda a vizinhança. E agora, pela terceira vez, Lucas está dizendo, o poder do Senhor, e devemos subentender, o poder do Espírito Santo estava sobre ele para curar. Mas há uma outra
uma outra verdade que isso nos revela. Veja, embora este seja um novo episódio, com base no contexto do Evangelho de Lucas, nós devemos considerar uma conexão entre o verso 17 e o verso 16. Jesus costumava se retirar e orar. Ele era revestido do poder do Espírito Santo, porque ele buscava esse poder em oração. Essa é uma lição que Lucas quer mostrar. E mais tarde ele vai encorajar os seus discípulos, meus irmãos, a orarem pela posse do Espírito Santo. Lucas é o teólogo dos evangelistas, é o teólogo do Espírito Santo. No capítulo 11 de Lucas, se você quiser abrir, do verso 9 ao 13, Jesus tem aquela famosa declaração que ocorre também nos demais sinóticos, lembrando que sinóticos são os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, porque eles contam os fatos de uma perspectiva semelhante, diferente da perspectiva de João. Por isso que eles são chamados de sinóticos, têm uma mesma ótica. Mas há algo que Lucas faz e fala que os outros evangelistas não dizem. Ele diz: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Ele está nos incitando a orar. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Peçam, não só peçam, persistam. Não só persistam, batam. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E Jesus conta uma parábola. Qual é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Lembrando que pão, naquela cultura, às vezes parecia aquela grande broa, um pão redondo, né? Podia ser confundido com uma pedra, um seixo. Qual é o pai que vai enganar seu filho dando-lhe uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Um ponto interessante, irmãos, é que a passagem paralela de Mateus, que está em Mateus capítulo 7, diz assim: ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai vos dará boas coisas aos que lhe pedirem. É assim que está a versão de Mateus. Mas o que é boa coisa? Nós temos uma visão do que é boa coisa que nem sempre é bom para nós. Mas Lucas, ele tem uma outra versão. Olha o que Jesus diz, conforme Lucas: se vós sabeis dar, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Nós temos que entender boas coisas de Mateus à luz de Lucas. Qual é a melhor coisa? Qual é a melhor dádiva? Qual é a maior riqueza? Qual é o maior bem que um crente pode receber de Deus? O seu Espírito Santo, porque ele é o penhor da nossa herança. O Espírito é o antegozo das coisas vindouras, é o Espírito que nos enche de poder para vencer o pecado, é o Espírito que nos enche da alegria indizível e cheia de glória da nossa salvação, é o Espírito que nos dá esperança, é o Espírito que nos enche da paz que excede todo entendimento, é o Espírito que nos inspira a santidade. Nós só podemos provar das bênçãos eternas aqui e agora por meio do poder do Espírito Santo. Então, Jesus, há uma conexão entre a oração e a posse do Espírito Santo. E isto já é uma grande lição para nós. Então, Jesus está cheio do poder de Deus e Jesus é observado. E vem então a segunda cena. Jesus declara o perdão a um paralítico. Essa é a segunda cena. Jesus declara o perdão ao paralítico. Eu estou trazendo sentenças mais simples por causa das crianças, em muita elaboração. Jesus declara perdão ao paralítico. Vamos ver como é que isso acontece? Vamos ver passo por passo. Primeiro, o paralítico é colocado diante de Jesus. Veja versos 18 e 19. Vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Mas tinha muita gente, ele estava numa casa. E a casa estava apinhada de gente. Tinha gente na entrada, se tinha janela pelas janelas, ao redor. Não tinha por onde colocar o rapaz.
Ficamos sabendo pelos outros evangelistas que eram 4 homens segurando esse paralítico numa maca. Lucas, quando usa o termo paralítico, ele usa um termo distinto de Mateus e Marcos, porque ele usa um termo médico e traz a ideia de que ele estava totalmente paralítico, possivelmente tetraplégico. Então ele não podia se mexer e ele tinha que ser carregado numa maca. Mas esses homens já tinham ouvido de Jesus e certamente eles criam que Jesus tinha poder para curar aquele paralítico. E eles insistindo, diz que não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o eirado é o telhado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio de Jesus. Lucas aqui faz uma adaptação porque ele está escrevendo para um gentio. Ele usa o termo ladrilho, mas na verdade a casa era feita de uma espécie de aglomerado que incluía barro também. Então eles, na verdade, literalmente abriram um buraco na laje da casa. E eu fico imaginando Jesus estar ali sentado e a terra começa a cair, né? E aí, de repente desce aquele paralítico em frente de Jesus. Isso mostra persistência, isso mostra uma fé perseverante, sem dúvida. Esses homens, veja a insistência deles, eles transpõem grandes obstáculos, e a expectativa deles certamente era que Jesus fosse curado. Não podemos passar isso de largo. Esses homens tinham fé no que Jesus podia fazer. E ao que parece, a fé que esses homens tinham, pelo que Jesus fala, é muito mais do que simplesmente fé para que Jesus cure aquele homem. Era uma fé que olhava Jesus possivelmente como quem ele realmente era. Eles tiveram algum relance da identidade de Jesus, porque em Lucas sempre essa ideia, quando Lucas menciona fé, geralmente ele está ligando a salvação. E é mais significativo ainda pelo que Jesus fala ao paralítico. E aqui há uma surpresa. Porque veja, você tem ali um paralítico, o que é que ele quer? Ele quer andar, ele quer se movimentar, ele quer voltar a ter um corpo vivo. É isso que ele quer. Mas, surpreendentemente, Jesus, em princípio, não cura o homem. Jesus não diz para ele, levanta, toma o teu leito e anda. Jesus falou isso em outro lugar, por exemplo, se não estou enganado, João capítulo 5. Aquele homem aleijado que estava no tanque de Betesda, Jesus chegou para ele e disse, tu queres ser curado? E Jesus disse, levanta, toma o teu leito e anda. Mas aqui Jesus olha para aquele homem, e o que ele diz? Ele declara o perdão, ele diz, homem, estão perdoados os teus pecados. Observe que Lucas nos diz que Jesus viu a fé, vendo-lhes a fé. Não é só daqueles homens, mas também do paralítico. Vendo-lhes aí é inclusivo. Aqueles homens tinham fé e o paralítico tinha fé. E Jesus olha para o paralítico e, em vez de dizer, levanta e anda, ele diz, homem, estão perdoados os teus pecados. Na versão de Mateus, há ainda mais carinho nas palavras de Jesus. Tem bom ânimo, filho. Os teus pecados estão perdoados. Tem bom ânimo, filho. Jesus não falava nada à toa. Se Jesus disse tem bom ânimo, com certeza aquele homem estava desanimado. Se Jesus disse teus pecados estão perdoados, certamente aquele homem tinha no seu coração o mesmo sentimento que teve Pedro depois da pesca maravilhosa. Quando ele disse, retira-te de mim, porque eu sou pecador, certamente, de alguma maneira, estar à frente de Jesus trazia à memória daquele homem os seus pecados. É até possível que ele visse a sua condição, a sua enfermidade como fruto dos seus pecados, porque isso era comum na teologia judaica. É a teologia da retribuição. Se alguém está numa desgraça dessa, é porque cometeu um grande pecado. E embora isso possa ser verdade em alguns casos, não é verdade em todos os casos, mas de toda forma, aquele homem se via como um pecador. E Jesus então fala, tem bom ânimo, os teus pecados estão
perdoados. Isso deve nos levar a duas perguntas. Uma é implícita e a outra é explícita. Implícito é aquilo que não está claro, mas pode ser depreendido do texto. A pergunta implícita é: qual é a maior necessidade de um paralítico? E eu quero fazer essa pergunta para você. Qual é a sua maior necessidade aqui nessa noite? Qual é a sua maior necessidade? Se você parar agora para pensar em todas as suas necessidades, do que você mais precisa nesta noite? Irmãos, estranhamente, a maior necessidade daquele paralítico não era andar. Nem era a maior necessidade, nem era a necessidade mais urgente. A necessidade mais urgente daquele paralítico era o perdão dos seus pecados, sem o qual ele não poderia ter comunhão com Deus. A maior necessidade dele era ter comunhão com Deus, a sua comunhão com Deus restaurada, e os seus pecados precisavam ser perdoados, porque Deus não pode ter comunhão com o pecado. Jesus não fala nada à toa. Jesus não fala nenhuma palavra a esmo, nunca falou. Cada palavra que Jesus falou era pensada e era dita com a sabedoria perfeita. Então a maior necessidade dele era o perdão. Como isso é difícil de entender hoje. Então nós temos a terceira cena. Jesus é acusado de blasfêmia. Blasfêmia é um pecado pelo qual você atribui, você denigre o caráter de uma pessoa. Blasfêmia é como um xingamento. Para as crianças aí, blasfêmia é quando você xinga alguém. Seu traste, sua peste. Quando você coloca alguma coisa desse tipo. Sua desgraça. Mais ou menos isso. Só que a blasfêmia deles consiste em eles acusarem Jesus de blasfêmia. Veja, a declaração de Jesus desperta a crítica dos escribas e fariseus, mas eles só estão criticando em pensamento. Diz o verso 21, e os escribas e fariseus arrazoavam dizendo, mas que eles não estavam dizendo verbalmente, fica claro no verso 22, porque diz que Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que arrazoais em vosso coração? Eles ficaram só resmungando, no máximo resmungando. E eles concluem que Jesus é blasfemo, eles resmungam. E eles justificam a sua acusação com uma pergunta teológica. Aqui se levanta um debate teológico. A primeira pergunta teológica que eles fazem é, quem é este? É uma pergunta teológica? Porque nós estamos aqui sendo lançados a pergunta, quem é Jesus? Essa é a preocupação de Lucas e dos evangelistas, nos mostrar quem é Jesus, quem é este? Mas eles já respondem o que eles pensam. Quando eles o acusam de blasfêmia, eles estão dizendo que ele não é exatamente o que ele acha que é. Quem é este que diz blasfêmia? Quem é esse que está se atrevendo? Aí vem uma segunda pergunta teológica. Eles fazem a pergunta, quem pode perdoar pecados senão Deus? Algum homem pode declarar perdão dos pecados, além de Deus? Veja, o que eles disseram é uma verdade teológica. É verdade. Só Deus pode perdoar pecados. Só Deus. Qual era o problema deles então, irmãos? O problema deles era a resposta que eles davam à primeira pergunta. Quem é este? Só Deus pode perdoar pecados. É verdade. Isto ninguém negava, ninguém que estava ali dizia o contrário. Ninguém faria isto. Então eles estão afirmando uma verdade. Quem é este? Quando eles acusam Jesus de blasfêmia, eles então revelam que não reconhecem quem ele é. E aí, então vem a quarta cena. A quarta cena, Jesus revela seu poder e autoridade para perdoar pecados. Jesus revela
ou comprova seu poder e autoridade para perdoar pecados. Lembra? Autoridade de Jesus contestada e comprovada. Primeiro ela foi contestada, versos 22 a 25. A primeira verdade, ou o primeiro fato que Jesus revela sobre ele mesmo é que ele se revela como um profeta. Veja o verso 22. Conhecendo-lhes os pensamentos, veja, eles não falaram nada. Ninguém ouviu nada. Veja, eles vão ter o coração revelado por aquele que conhece o coração. Já começa aí. Ele é um profeta e ele conhece e ele diz, o que vocês arrasou? Eles não falaram nada, mas ele diz, o que vocês estão arrazoando no seu coração? A sua resposta, meus irmãos, é um cumprimento do que Simeão havia profetizado a Maria. Lembra? Lucas 2, 34 a 35, aquele senhor idoso que toma Jesus nos braços, porque Deus havia prometido para ele que não morreria sem ver o Santo de Deus, sem ver o Cristo do Senhor. Quando ele abençoa o menino, Lucas 2, 34 e 35 está escrito, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. E ele acrescenta também, uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Esse menino, pela sua vida, pelo seu ministério, pelas suas palavras e pela sua obra, ele vai ser alvo de contradição. Ele vai ser para levantar uns, mas para derribar outros. E ele vai revelar o que está no coração das pessoas. E é exatamente o que Jesus está fazendo. Então, primeiro, Jesus se revela como profeta, trazendo à tona o que eles estão pensando. Segundo, Jesus lhes faz um desafio. Verso 23. Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta e anda? Veja, é possível qualquer um dizer estão perdoados os teus pecados? Essa é uma verdade abstrata, você não pode comprovar. Como é que eu posso saber que alguém teve os seus pecados perdoados? Não é essa a pergunta de muitos crentes, mesmo crentes, eu ainda sinto muita culpa, eu entreguei minha vida a Jesus, como é que eu posso ter certeza de que Ele me perdoou? Está aqui comprovado na Escritura. Não tem como comprovar que alguém está perdoado, mas o poder da ordem, levanta e anda, pode ser confirmado ou contestado. Porque aquele homem era paralítico, possivelmente de nascença. Jesus mesmo oferece, portanto, aos seus opositores a oportunidade para denunciá-lo como charlatão. Por outro lado, um paralítico andando provaria que a sua palavra é confiável. Veja, a ligação do homem com Deus é restaurada. Como é que eu sei disso? Ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Veja, é interessante porque ele está olhando para os fariseus. Qual é mais fácil dizer? Vamos lá, vamos entrar no debate teológico. Jesus não questiona o que eles falam, só Deus pode perdoar pecados. Mas o questionamento, o desafio de Jesus é, quem é este? E ele está dizendo, para que vocês saibam, o paralítico deve estar em outro lugar, ou talvez ali em frente dele, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Olhou para o paralítico e disse, eu te ordeno. Eu te ordeno. Como é que você pode dar ordem para o paralítico andar? Ele não tem condição de obedecer a ordem. Ele diz, no entanto, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Pode o paralítico obedecer à voz de Jesus? De novo, observamos aquela verdade que já falamos. Aquele que ordena é o mesmo que capacita a obedecer. Diz a palavra de Deus que imediatamente se levantou diante deles. De repente, imediatamente, Jesus falou e ele simplesmente se levantou, tomou o seu leito, voltou para casa
glorificando a Deus. Aleluia. Irmãos, que coisa tremenda aconteceu aqui. Que coisa tremenda. Jesus deu ordem a um homem que não tinha capacidade. Crente, se você tem Cristo e Ele te deu mandamentos para obedecer, você não tem desculpa, porque aquele que ordena capacita a obedecer. Ele nos capacita pelo poder do seu Espírito. Então a resposta, meus irmãos, a resposta à pergunta dos fariseus foi dada. O Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Logo, qual foi a pergunta deles? Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Jesus diz, o Filho do Homem, ele nunca declarava quem era diretamente, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Logo, o Filho do Homem é Deus. Aleluia. É o que Jesus está dizendo. Eles podiam entender isso porque eles eram escribas, mestres da lei. Irmãos, eu quero concluir a nossa mensagem trazendo aqui pelo menos 2 aplicações. Eu vou começar arrazoando e depois eu vou pontuar qual é a frase que resume a minha aplicação. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, pelo menos 2 lições. A questão é, a primeira eu quero fazer em forma de pergunta. De novo, eu quero perguntar, qual é a sua maior necessidade? Se Deus chegasse para você e perguntasse, o que é que você mais precisa? Isso é muito importante, irmãos. Você pode ter procurado a Deus, ou mesmo vindo ao culto nesta noite, porque você procura a solução para os seus problemas. Eu digo a você que de fato Deus pode solucionar os seus problemas, sem dúvida. Deus ainda faz milagres. Jesus ainda cura, Jesus ainda salva casamentos. Jesus livra das drogas, Jesus liberta da prostituição e de todas as inclinações e perversões. Mas o que você precisa mais saber nessa noite, meu querido, é que sua maior necessidade não é a cura da sua doença, não é o pagamento das suas dívidas, não é a cura de um ente querido, não é a restauração do seu casamento. A sua maior necessidade é ser reconciliado com Deus por meio do perdão dos seus pecados. E uma vez reconciliado, a sua maior necessidade é manter comunhão com esse Deus. Se você não entender isso, todo o seu desejo por Deus é idólatra. E segunda lição, o perdão dos pecados. Então, a primeira lição é esta: a maior necessidade do homem é ser reconciliado com Deus. A maior necessidade do homem é ser reconciliado com Deus por meio do perdão dos seus pecados. Segunda lição, perdão dos pecados é uma necessidade de todos. Essa é a segunda lição. Não só é a maior necessidade, mas é a maior necessidade de todos. Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, isto aqui é importante porque nós temos muita dificuldade de ver aqueles que são pobres, os necessitados, os portadores de deficiência, aqueles que padecem de alguma mazela como pecadores, culpados diante de Deus e dignos do seu juízo. Nós vivemos uma sociedade que trata o infortúnio como se fosse uma virtude. Eu não estou dizendo aqui que
as mazelas, ou alguma mazela, como pecadores, aqueles que padecem de alguma mazela são mais pecadores ou culpados diante de Deus, ou dignos do seu juízo. Não estou dizendo isso. Eu estou apenas afirmando que o oposto também não é verdade, ou seja, a minha condição de miséria, a minha condição de enfermo, a minha condição de enlutado, não me torna inocente diante de Deus. Como todas as pessoas, aqueles que padecem de sofrimento também são pecadores e também precisam do perdão de Deus mais do que o fim do seu sofrimento, porque a Escritura diz que todos estão debaixo do pecado e precisam do perdão de Deus. Essa é a maior e mais urgente necessidade das pessoas. E se a igreja se esquecer disso, meus irmãos, ela perde a essência do Evangelho. Porque a igreja pode ter a tentação, e há muitos cristãos que têm a tentação, que quando eles vão ajudar os necessitados, os pobres, eu tenho que ajudar aqueles que são famintos. Sim, eu tenho que ajudar os pobres, eu tenho que combater a pobreza, mas eu preciso entender que aquela pessoa cuja pobreza eu estou combatendo, que eu estou indo ao encontro dela, ela precisa conhecer a Jesus, ela precisa do perdão dos pecados. Essa é sua maior necessidade, e se eu matei a sua fome, mas eu a deixei caminhando para o inferno, eu nada fiz por ela. Devemos, como Jesus, exercer misericórdia, amparando os desvalidos, mas nunca podemos nos esquecer da maior necessidade deles, serem reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Perdão dos pecados é uma necessidade de todos. Isso vai ser tratado na próxima mensagem, quando Jesus diz: eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Porque alguns acham que não são tão pecadores assim. Talvez você diga: não, pastor, eu sei que eu sou pecador. Mas olha, tem muita gente pior, você não entendeu nada. E eu quero terminar com uma outra observação. Nós falamos que o poder de Jesus, o poder do Senhor estava com Jesus para curar, e essa é uma aplicação, sobretudo para os crentes. Uma vez tendo perdoado seus pecados, crente, sua maior necessidade é ter comunhão crescente com Deus. E para isso você precisa constantemente avaliar sua vida, você precisa lutar contra o pecado, você precisa mortificar os feitos do corpo, você precisa se apegar com zelo aos meios de graça. Você precisa se empenhar por conhecer a Deus cada dia mais profundamente, por meio do seu Santo Espírito, por meio da sua palavra. Porque a sua comunhão com Deus é quebrada, é interrompida, é prejudicada quando você alimenta o pecado na sua vida. Você precisa sempre lembrar, porque mesmo crentes, às vezes a gente acha que a maior necessidade é o emprego, é a faculdade, é algum problema que eu tenho de saúde. Não, a minha maior necessidade permanecerá ter comunhão com meu Deus, deleitar-me nele, encontrar contentamento em Cristo. E eu quero concluir com uma última aplicação. E eu vou já trazer em forma de uma sentença. O poder que operou em Jesus é o mesmo que opera na igreja para o cumprimento da nossa missão. O poder que operou em Jesus é o mesmo que opera na igreja para o cumprimento da sua missão. Esse Jesus que era cheio do poder do Espírito prometeu enviar o seu Espírito, e Ele enviou. Ele falou para a sua igreja: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder para quê? Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse poder do Espírito Santo, meus irmãos, é o poder com que somos fortalecidos, como está escrito em Efésios 6,10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E nós precisamos, como Jesus, em oração, buscar o poder desse Espírito, a fim de vivermos de um modo digno dele e cumprirmos nossa missão como testemunha do seu Evangelho. Essa deve ser, meus irmãos, uma de nossas principais petições em nossas orações, como Jesus nos ordenou, como vimos agora logo no início.
Quanto mais vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Crente, você tem orado por um poder do Espírito Santo, você tem orado pela plenitude do Espírito Santo, você tem buscado essa plenitude do Espírito Santo. Você precisa buscar esse poder. E você precisa buscar em oração, na dependência de Deus, na palavra, nos sacramentos, nos ajuntamentos solenes, porque a palavra de Deus nos diz como nos enchemos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós precisamos buscar esse poder para testemunhar às nações. Essa deve ser, meus irmãos, uma das nossas principais petições. E nós devemos cultivar a mesma atitude que teve nosso Senhor e que foi imitada pelos seus apóstolos, como por exemplo Paulo. O apóstolo Paulo em Efésios 3, 14 a 16, último texto que eu vou ler. Ele está falando da sua missão como apóstolo aos gentios. Ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Um judeu não orava de joelho a qualquer momento. Ele orava em pé com as mãos levantadas. Ele só orava de joelhos quando era um pedido muito importante, urgente e revelava a necessidade. O que fazia Paulo cair de joelhos diante de Deus? Ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Mediante quem? O seu Espírito Santo no homem interior. Essa deve ser, meus irmãos, a nossa agenda de oração. Pedir que nós sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, que nós sejamos cheios com poder. Para quê? Para mastigar prego e cuspir fogo? Para chutar a canela do diabo? Não, está aí. E assim habite Cristo em vossos corações, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Em toda perseverança, para ter perseverança, para que Cristo habite no seu coração, para que você seja uma testemunha, seja tomado de toda a plenitude de Deus. Crente, há delícias na presença de Deus. Há delícias na comunhão com Deus, e miserável é aquele que um dia se entregou a Jesus e continua comendo as alfarrobas desse mundo, em vez de ir a Ele em oração e buscar o poder e buscar o penhor do Espírito Santo. Aprenda, crente, a buscar a delícia da comunhão com Deus e a capacitação para vencer o pecado e testemunhar de Cristo às pessoas. Você verá que isto é incomparável com qualquer alegria nesse mundo. Que o Senhor Deus nos dê essa graça, queridos. A maior necessidade é o perdão dos pecados. E uma vez perdoado é manter comunhão com Deus. A maior necessidade do crente é o poder do Espírito Santo. Busque isso de todo o seu coração, continuamente, perseverantemente, usando os meios de graça. Saia daqui, crente, com esse compromisso de fazer disso a sua maior ambição, que você seja um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente cheio do Espírito Santo de Deus. E você verá como Deus pode usar você para salvar outras pessoas, e fazer você revelar, manifestar o caráter de Cristo. E para você que ainda não tem essa comunhão com Deus, venha a Cristo hoje, entregue sua vida a Cristo, entenda que a maior necessidade é você ter comunhão com Deus, mas você não pode ter comunhão com Deus vivendo nos seus pecados, você precisa se arrepender e crer em Jesus.